amigos que de alguma maneira estão ligados à nossa querida casa, o Semeador. Nós vamos dar início à nossa reflexão deste dia 25, domingo, que não foi possível gravarmos a live. Então estamos enviando hoje o tema muito interessante, que se trata da passagem onde Jesus diz aos discípulos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Então, antes vamos nos conectando a Jesus, aos nossos amigos espirituais que estarão presentes em nossos lares, aonde quer que estejamos. Basta nos conectar a essas energias que podemos sintonizar com Jesus e sua equipe de prepostos que nos auxiliam, nos amparam e nos dão força para seguirmos na caminhada. E assim vamos começar a nossa reflexão do dia. Então vamos começar propondo uma pergunta, né? Nós somos livres ou somos cativos? Se somos livres, por que Jesus teria dito: conhecereis a verdade vos libertará? Se toda a proposta de Jesus, né, contida no Evangelho, é um método, e esse método é um método de educação do espírito, então nós podemos imaginar que conhecer a verdade vem para nos educar a alma. Mas onde tanto se dizem donos da verdade, né? Onde nos basearmos para entender a verdade que nos propõe Jesus? Aquela que haverá de nos libertar. A profunda diversidade de ideias, dos caracteres, dos temperamentos, as aspirações, os propósitos tão diferentes que existem na humanidade, impede a exposição de uma realidade plena para toda a comunidade. Nós vemos que muitos em política, em filosofia, em ciência, religião, se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta, advogando causas a pretexto de defender uma realidade ou uma verdade, quando sabemos que são, né, prisioneiros de pontos de vistas. Podemos ser também nós mesmos prisioneiros de um certo ponto de vista, que isso está longe de ser a verdade a que se refere Jesus na passagem. Então podemos confirmar que sim, o homem é livre, certo? Porque Deus nos deu essa liberdade relativa, o que chamamos de livre-arbítrio, mas nós somos sempre responsáveis por essas ações a que nos decidirmos, sejam elas boas ou não tão boas. E estaremos ligados, inevitavelmente, ao fruto dessas próprias ações. Então chega um momento que é impossível nós não fazermos essa pergunta: o que determina essas leis? Qual é a ligação minha com essas leis? Como é que eu me sintonizo com toda essa lei que vai e volta? Né? Quem sou eu nesse contexto? E aí eu me pergunto, né? Qual é meu objetivo de vida? Ao que é que eu estou me ligando vibratoriamente, emocionalmente, espiritualmente? E será que Deus tem o mesmo objetivo de vida que eu tenho para mim mesmo? Todas essas reflexões são muito necessárias a partir de um certo momento da nossa vida. Porque será que nós conhecemos essas leis? Não falo das leis humanas, que essas até que nós conhecemos mais ou menos, né? Por exemplo, nós não temos dúvida de que existe a lei da gravidade e nós respeitamos a lei da gravidade. Ninguém se joga de uma janela para testar a lei da gravidade. Mas eu pergunto, nós testamos as leis de Deus?
Às vezes nós duvidamos de que elas existam e nos arriscamos por caminhos que desafiam essas leis. E essas leis, que são chamadas divinas ou naturais, elas são imutáveis. São as leis que regem não só a Terra, mas regem todo o universo. Então, se respondemos que somos espíritos imortais, estamos aqui para quê? Essa resposta sempre vem muito fácil. Estamos aqui para crescer, evoluir, expandir, moral e espiritualmente, né? E se essas leis são as mesmas para todos nós, filhos de Deus, são elas que regem a vida, elas mantêm o pensamento em evolução. Então, nós devemos conhecer essas leis. À medida que vamos amadurecendo, seja individualmente ou enquanto coletividade, né, em humanidade, o nosso Pai Maior vai possibilitando revelações dessas verdades, dessas leis. As leis não mudam, mas nós vamos evoluindo para compreender melhor o que são essas leis. Então, nós vemos que a primeira revelação veio com Moisés. Ele trouxe a ideia do Deus único. Foram as primeiras normas do bem agir, um código moral, né, de como agir em sociedade na vida de relação. 1.300 anos depois de Moisés, vem Jesus, que trouxe a mensagem do Pai também. Evangelho não quer dizer boa nova, a boa nova de Deus. E essa foi a segunda revelação. E é até hoje, gente, o roteiro mais sublime que nós poderíamos receber. De pura luz, de por onde adentrarmos no conhecimento dessas leis. Porque essa luz que Jesus trouxe, ela é imperecível, ela não vai mudar e nem esmaecer. Mas nós temos que esperar a passagem do tempo, das horas. Não acontece assim, gente, a semente com o tempo não, e o esforço do homem, né, não vai prover a alimentação, os frutos, tudo, os grãos que necessitamos, mas há que esperar a passagem do tempo. O carvão na natureza não vai se transformar em diamante de acordo com essas leis que estão presentes também no mundo material, né? As leis regem tudo, o mundo material e o mundo espiritual. Mas às vezes nós vemos essas verdades estagnadas em igrejas dogmáticas, em provisórias verdades na ciência, verdades que podem avançar na filosofia. Às vezes são verdades convenientes na política, ou seja, verdades discutíveis em todos os ângulos da vida. Mas não é dessa verdade que Jesus estava falando. Nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo que essas afirmações não deveriam valer para a mentalidade cristã, mas apenas vigorar quanto às massas. Diante de cada discípulo no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que descobre a luz bendita absorve-lhe os raios celestes transformadores. Olha que palavrinha, absorver os raios celestes transformadores. Se não nos transformar, não está valendo. Diz Jesus, né? O conhecimento sem obras não solidifica a verdade no ser. Por isso que o Cristo nos disse a cada um segundo as suas obras. Ou seja, aquilo que nós fizermos de nós, de acordo com o nosso conhecimento. Porque apenas o conhecimento em si não vai solidificar essa verdade em nós. Não é verdade? Então, à medida que nós avançamos nessa lição de aprender a amar, iluminaremos o nosso ser. Como é que nós chamamos os espíritos evoluídos? Não chamamos de espíritos de luz? Essa luz vem de dentro para fora. O sábio e querido Herculano Pires
dizia que nós não somos criados do barro da terra, mas da luz das estrelas. Olha que coisa linda isso. A nossa essência espiritual é criada da luz das estrelas. Por isso Jesus falava: brilha a vossa luz. Buscar a nossa luz é aprender com Jesus a transformar, a partir desse conhecimento, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Aí nós estamos caminhando a que nos propusemos, de verdade. Tem um texto do Emmanuel, no livro Fonte Viva, que se chama Ante a Verdade, que ele reflete justamente essas questões da verdade a que Jesus se refere. Vamos ver um trechinho. Ele diz assim, que a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do bem eterno. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Olha, coisa boa isso, gente. Liberdade está atrelado ao dever bem cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Por isso Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age pouco. Quem todavia lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Começa a observar a experiência sobre outros prismas. Nós começamos a perceber os nossos desafios, as nossas provas, sobre outros ângulos, sempre com um bom olhar, sempre vendo o lado bom de tudo, o aprendizado que podemos tirar de todas as coisas. Elegeremos mais altos padrões de luta. A luta vai se intensificando. Esse ser começa a descortinar metas santificantes e identificar-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital e glorioso, que é o ser eterno. E à medida que vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Olha que conclusão maravilhosa de Emmanuel. Então agora vamos para um lado mais prático, né? Então, qual é esse caminho a seguir? Onde vamos descortinar todas essas verdades e apreendê-las em nosso coração? E de qual verdade eterna estamos falando? Nós somos aprendizes do Evangelho, mas às vezes nos esquecemos que Jesus nos revelou ser Ele o caminho, quando Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja, as coisas estão se clareando nas nossas ideias, nas nossas reflexões. Tudo são elos de uma corrente. Ele nos disse: conhecereis a verdade vos libertará. E no mesmo Evangelho encontramos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é nessas lições imorredoras que encontraremos o nosso traçado de luz. Podemos seguir enganados pelas ilusões da vida, achando-nos merecedores de um processo de sempre gozar, de sempre estarmos bem no corpo, na situação em família,
podemos nos achar merecedores de uma vida sempre estável em zona de conforto. Mas não é assim que acontece. E quando nos desequilibra algo na vida, nós começamos a fazer exigências e pedidos e mais pedidos à divindade. Então temos que cuidar de não fazer da nossa fé apenas um pedido de socorro nas horas de sofrimento. Se temos problemas, procuramos o aconchego dos templos. Se temos perda de pessoas queridas, procuramos ouvir uma pregação, algo que nos auxilie a catar-se de lágrimas para aliviar o sofrimento. Se há desastres, como esse coletivos a que estamos nos submetendo agora, por leis, dobramos os joelhos por alguns minutos e aguardamos a intervenção celeste. Usamos a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, quando se usa numa ferida grave. Usamos a oração para apenas o socorro imediato. Será que assim estamos fazendo bom uso das verdades espirituais que já conhecemos? O que seria aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele? É aprender a servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma. A nossa alma percorre uma jornada, mas ela se faz no dia a dia, no serviço incessante desses ensinamentos que já sabemos como bem agir, como bem pensar, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Então vamos ver de uma maneira mais prática ainda um pouco, né? O nosso eu superior, que em psicologia nós conhecemos como o self, né? Ele busca esse encontro com a verdade. É natural em nós, é uma das leis, é a lei do progresso. Ela nos faz que nos dirijamos a Deus. Esse eu superior em nós busca isso, a verdade, a iluminação, a libertação de tantos atavismos que ainda estamos presos, a verdades perturbadoras que ainda temos que superar. Então, onde buscamos motivações interiores, já que o nosso eu maior busca isso? Na reflexão, nos diálogos da prece, onde falamos com os mentores e ouvimos em nós essas respostas, essas orientações superiores, procurando a liberação de traumas antigos, de conflitos do passado, a que chamamos de perdão. Perdoamos. Através do estudo é uma motivação interior e a prática do bem, através dos ensinos do Evangelho. E quais são os fatores que impedem essa motivação? São o marasmo, o pessimismo, o autodesamor, a indiferença pelo que acontece ao nosso redor. Nós somos seres que vivemos em comunidade. Nós precisamos estar bem com o nosso próximo, seja em família, seja no ambiente de trabalho, entre amigos. Não podemos estar indiferentes à dor do nosso irmão, seja ele conhecido ou um desconhecido. Então não podemos faltar à vivência do bem. É um exercício constante, diário e desafiador. E o que nos motiva a querer fazer isso? Seria o resultado dessas ações conscientes. Quando notamos que os resultados estão aparecendo, nos motivamos mais e mais a seguir nessa caminhada, né? Que não é fácil, não é da porta larga, né? Jesus falava caminhai pela porta estreita. E quais são esses efeitos que sentimos?
O primeiro deles é a paz de consciência, um bem-estar psicológico, uma alegria de viver, independente de estarmos passando por dificuldades, uma saúde interior e coragem frente aos novos desafios, pois sabemos que esses são os verdadeiros caminhos para a nossa alegria maior, a plenitude do ser. Aí analisamos os bons frutos, teremos menos conflitos, menos dependências dos fatores externos para estarmos bem conosco mesmo. Teremos mais serenidade para fazer boas escolhas. Então, o nosso livre-arbítrio usaremos com sabedoria e faremos melhores escolhas e teremos relacionamentos mais equilibrados. Então, tudo isso nos motiva, né? Não é assim que funciona? Quando vemos os resultados, os bons frutos, eles vão nos fazer querer repetir essas experiências e crescer mais e mais em sabedoria e em amor. Então, quando Jesus diz, busca a verdade e a verdade te libertará, qual é a verdade que ele se referia? Tem uma explicação da Joana de Ângeles no livro Despertar do Espírito, que é maravilhosa. Ela nos diz assim, que a verdade que nos libertará é aquela que permanece soberana, livre de qualquer injunção escravagista, egóica, que proporciona paz interior, como dissemos, acima das transitoriedades conflitivas de expressões válidas num período e que perdem o sentido noutra circunstância. Faz superar a ansiedade e conduz ao bem-estar contínuo, mesmo em situações difíceis. Então, essa é a conclusão da Joana, né? Que nos liberta de amarras muito antigas, de preconceitos, de visões egóicas do nosso ser, nos proporcionando uma paz indefinível quando nos sabemos conhecedores de uma verdade e nos colocamos a serviço dessas leis, permitindo que elas ajam em nós com naturalidade, sem forçar situações que ainda não estejamos preparados. E nem Jesus curou a todos. E quando ele curava, ele antes perguntava sobre o querer e o crer daquela pessoa, tornando cada um agente da própria cura. Então, quando Jesus nos proporciona a oportunidade de cura, ele conta com o nosso querer e o nosso crer, se somos capazes disso, pois aí sim seremos agentes, contando com a ajuda de Jesus. Olha como muda o prisma, a nossa visão se direciona para dentro. Está dentro de nós a solução com a ajuda do Cristo e dos mentores. E, se além do Evangelho, meus queridos amigos, nós já temos também a doutrina espírita, que já alcançamos através dela esse maior entendimento, apoiando-nos a libertação interior, que vem nos ensinar a religião natural que está dentro de nós. Quando Jesus diz o reino de Deus está dentro de nós, essa religião, esse religar, é natural, com o Deus em nós, dentro de nós. Por isso que ele fala, conhecereis a verdade, que nós não vamos ter outra opção. Nós conheceremos essa verdade e essa verdade nos libertará. Se já estivéssemos com o pensamento e os sentimentos vivenciando essas verdades, meus amigos, o amor e a caridade, a solidariedade não seriam componentes de uma mensagem ainda por apreender, pois seriam intrínsecas à existência de cada um de nós. A humanidade viveria com paz, com menos dor moral, e estaríamos imbuídos numa fraternidade
que teima em não ganhar aderência, pois ainda primamos pelo egoísmo e apego ao materialismo reinante ao nosso cotidiano. Se Jesus e a sua mensagem estivessem enraizados mais fundo no coração humano, nós já teríamos compreendido a verdade sobre a vida eterna, a vida do Espírito e a naturalidade do processo de reencarnação. Saberíamos que Deus é infinito, mas que nós, espíritos, somos finitos, pois fomos criados por Deus, tivemos um início conhecido, porém não temos um fim. E faríamos melhor uso do tempo e das ferramentas que temos em nossas mãos. Saberíamos utilizar do tempo a nosso favor, pois o Pai não tem pressa, Ele nos ama e aguarda por nós, mas somos nós que já sentimos essa vontade de sermos melhores, essa ânsia de sermos integralmente o que falamos em lindas palavras. E isso é um processo de pensar, refletir e transmutar os sentimentos e a partir daí as nossas ações. Que sejamos mais lúcidos, mais atentos, mais fiéis a tantas verdades, tantos ensinamentos que esses missionários de Jesus vieram através dos tempos, trazendo como oportunidades de conhecimento, de sabedoria. E neste terceiro milênio, no raiar do terceiro milênio, estamos com esta oportunidade abençoada de voltarmos para dentro da nossa casa mental, para dentro do coração, para dentro do nosso lar e transformar o que for necessário transformar. Nesta reencarnação bendita em que estamos passando agora, é o nosso melhor momento. E assim, meus amigos, para encerrar esta reflexão de hoje, eu trouxe uma linda poesia do Chico, e o Chico psicografou essa poesia de Castro Alves, que se chama Marchemos. E ela diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir, terá a ventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai,
O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. E assim encerramos a nossa reflexão de hoje, pedindo aos nossos amigos espirituais que abençoe a todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, estendendo essa vibração de amor a todo o nosso imenso Brasil, que sejamos capazes de solucionar com amor mais esse desafio a que nos encontramos enquanto humanidade, que Jesus seja por nós e por toda a terra. Obrigado, queridos amigos. Até uma próxima oportunidade. Um grande beijo no coração.